Fala, investidores! Bom demais da conta por aí. Hoje, dia 30 de novembro de 2022, estão dizendo por aí que é um dia histórico pela aprovação do PL 4401 de 2021, que regulamenta as criptomoedas no Brasil. Será mesmo que é um dia histórico? Fica comigo até o final desse vídeo. Nós vamos discutir sobre isso. Para você que não me conhece, eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto. Já peço a você humildemente, sente o dedo nesse like, se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, meus amigos, vamos falar sobre esse importante marco na história do Brasil. Será que é mesmo um importante marco? Hein, senhores deputados, hein, senhores senadores? Faltou uma coisinha aí que vocês tiraram, hein? Já vou logo de cara no início desse vídeo rasgar o verbo com vocês. Enquanto o mundo todo está discutindo como proteger o seu patrimônio, não, pera aí, você de casa não. Eu não, porque os nossos deputados e senadores não discutiram isso. Mas lá nos Estados Unidos, em vários países da Europa, depois da quebradeira que a FTX provocou, estão discutindo como proteger o patrimônio dos clientes. Talvez também não estejam discutindo com tanto afinco assim também, né? Porque ninguém é tão bonzinho. Mas vamos lá. Aqui no Brasil, a regra da segregação de patrimônio, que seria o mais importante, foi colocada de lado. Para que você possa entender o que é isso, é se uma corretora aqui no Brasil ou que esteja autorizada, porque a partir de agora, uma das inovações dessa lei é que todas as corretoras terão que ser autorizadas por um órgão, possivelmente aí o Bacen, o Banco Central, quem vai autorizar as corretoras a funcionarem no Brasil. Se ela não estiver autorizada, não adianta, o Banco Central vai começar a emitir multas e tudo mais, vai dificultar a vida dessa corretora. E várias corretoras não estão, assim, digamos, legalizadas a trabalhar no Brasil. A própria Binance recentemente começou a ajudar a criar a legislação. É lógico que essa é a primeira norma, eu não esperava muito dessa primeira norma, mas já poderia ter protegido o patrimônio. Como eu disse, a segregação patrimonial é o seguinte: é separar o patrimônio da corretora do patrimônio dos clientes. Quando ocorresse uma quebra da corretora, esse patrimônio dos clientes estaria protegido. Neste caso, aqui no Brasil, não vai estar de acordo com essa lei, com essa primeira lei que está sendo aprovada. É lógico que, como eu disse, é o primeiro passo, apenas o primeiro passo na busca por regulamentação de criptomoedas. Passos importantes foram dados no seguinte sentido: lavagem de dinheiro. Nesse caso, a lei começa a pegar mais pesado e, inclusive, aumenta a pena para crimes utilizando criptoativos digitais. Essa lei ela vem para criar bases regulatórias para regulamentação infralegal. O que é isso? O Banco Central ou o órgão escolhido aí, nós acreditamos, é o Banco Central mesmo, pelas minhas pesquisas, é o Bacen que vai fazer isso, será quem vai criar as normas e colocar para as corretoras. Então isso ainda pode ter muita coisa que vem, mas aquele ponto importante seria a segregação, não será colocada pelo Bacen. Terá que ser feita uma nova lei para que altere esse ponto. Mas você deve estar se perguntando aí, como isso vai refletir no meu dia a dia que compro e vendo criptoativos? Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, Dogecoin, Polkadot, Matic e segue relação. Bom, para isso você tem que se perguntar o que é a lei de criptomoedas. Ela trata-se de uma norma criada pelo Congresso Nacional para regulamentar as prestadoras de serviços de ativos digitais. E as corretoras são o exemplo mais clássico que a gente pode dar sobre eles. Para a lei, um ativo digital passa a ser definido como uma representação digital de qualquer valor que possa ser transferido, negociada por meios eletrônicos. Não entra nessa lei nenhum ativo que já seja regulamentado, como ações, fundos imobiliários, milhas aéreas. Tudo aquilo que já foi regulamentado está excluído dessa nova norma. E a lei, como eu disse, aponta pelo chefe do Poder Executivo, o presidente da República, que apontará o órgão que exercerá o poder de fiscalização. Como eu disse a vocês, ainda não há uma definição formal, mas acreditamos que seja o Bacen, Banco Central do Brasil. Embora aí a Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, esteja também se movimentando para a regulamentação de ativos digitais. Esse é o ponto mais importante da lei. As operadoras de ativos digitais, criptomoedas, só poderão operar no Brasil com prévia autorização desse órgão regulamentador. E você deve estar se perguntando aí, o que essa lei muda para mim, pessoa física? O ponto mais importante é que o consumidor que seja lesado possa ter uma pessoa jurídica que ele possa acionar na justiça, caso ele entenda que tem algum dos seus direitos feridos ou que tenha prejuízo. E no sistema atual, não acontece. Se você quiser acionar uma corretora que tem base lá nos Estados Unidos ou nas Bahamas, tá lascado. Dentro dos requisitos que o órgão que vai regulamentar poderá exigir será ter uma constituição no Brasil, ter escritórios
aqui no Brasil para que possam responder perante as normas do Estado brasileiro. Alguns aí acreditam que com essa regulamentação, o fim dessas pirâmides de criptomoedas está com seus dias contados. Então você viu que para você não muda muito não. É lógico que tem um ponto aqui que não está sendo falado em nenhum lugar, que é o seguinte: as empresas terão que divulgar informações dos seus clientes. Logo, poderão ter acessos aí à Receita Federal do Brasil e outros órgãos às suas operações. Então você pode, num futuro próximo, estar caindo na malha fina por estar operando criptomoedas. Então fiquem atentos. Nós sempre falamos aqui que é importante que você faça a declaração dos seus criptoativos, por mais que isso vá totalmente contra a ideia da descentralização e tudo mais, mas no Brasil, como a gente tem uma norma regulamentadora para ganho de patrimônio muito forte, você pode ter problemas. Inclusive, nós vamos desenvolver aqui um estudo logo logo, falando sobre o GCAP e a sua importância para as pessoas que investem em criptomoedas. GCAP é o ganho de capital. É muito importante que você que está ganhando moedas faça esse GCAP, entregue junto com a sua declaração de imposto de renda anual, para que quando você for sacar lá na frente, você não tome uma paulada muito grande do leão. Se você quer esse vídeo, já deixa para mim nos comentários, eu farei com o maior prazer. Inclusive, logo logo nós vamos desenvolver estudos de como declarar as nossas criptomoedas de uma forma mais tranquila. Agora, se você, mesmo assim, não quer declarar suas criptomoedas, lógico, você vai ter que tirar essas criptomoedas das corretoras. E é o que a gente vem falando desde a quebra da FTX. Tire das corretoras, leve para suas carteiras frias, não leve para carteiras que estejam aí nos navegadores, como MetaMask e outras mais. Leve para uma carteira fria, leve para uma Ledger, para uma Trezor, para uma SafePal, tudo que esteja com as chaves com você. A importante frase do ano de 2022 para mim foi: se as chaves das suas moedas não são suas, as criptomoedas não são suas. Nós vimos isso como prova clara os clientes da FTX, que estão aí chupando o dedo. E para as empresas corretoras aí, o que vai mudar? Elas, para funcionar, terão que ter a prévia autorização do governo e cumprir uma série de requisitos que será elencada aí pelo órgão que vai realizar a regulamentação. Tudo indica que vai ser o Bacen. Após a obtenção do registro, a empresa ficará sujeita à fiscalização deste órgão. Então, este órgão, além de autorizar, vai fiscalizar o funcionamento das corretoras. E a grande pergunta, mas essa lei para o mercado como um todo, ela é positiva ou negativa? Meus amigos, por um lado, ela visa proteger um pouco os clientes, mas por outro lado, ela vai atrapalhar no quesito da descentralização. Primeiro, nós teremos um órgão só para fiscalizar. Por um outro lado, vai ser negativo porque ela vai atrapalhar a descentralização, que era a visão desse mercado. E pontos importantes que ficaram fora dessa lei foi a segregação de patrimônio, conforme eu falei, o registro do CNPJ no Brasil, a obrigatoriedade do registro. E isso tratava-se de pontos importantes que estavam na lei originária, mas foi retirada durante a votação. E outra coisa estranha é que foi tirado aí da CVM o poder de fiscalizar esses ativos e colocado em outro órgão. Se fosse a CVM, já seria de pronto anunciada, mas os legisladores quiseram dar isso para outro órgão, possivelmente aí o Banco Central. Possivelmente estão entendendo que as exchanges se tornarão futuros bancos. É mais ou menos nessa linha que eu acredito que as coisas estão indo. E o ponto mais importante de tudo isso é a segregação de patrimônio, e ela ficou de lado. É uma coisa que ficou de lado e, na minha humilde opinião, não poderia ter ficado, pois isso protegeria nós, clientes brasileiros, de possíveis falências. Vamos supor que as minhas criptomoedas estivessem na Nova Dax, que é uma corretora que tem tudo aqui no Brasil. Ela é criada e gerida tudo pelo Brasil. E essa corretora viesse a falir, não tô falando que tem alguma coisa com ela, tá? É caso hipotético, tá bom? E nesse ponto, a corretora pode ficar com as minhas criptomoedas, executar elas a mercado e utilizar para pagar os seus credores. Na segregação de patrimônio, não. Ela teria que me deixar sacar as criptomoedas para que eu fosse para qualquer outra corretora operar. Daí a importância de você ter uma Ledger, uma Nano S, uma Nano X, ou uma Trezor, uma SafePal. Você saca, deixa na sua carteira, só leva para a corretora quando você tiver intenção de vender. Isso se você quiser. E você pode utilizar as DEX, tipo KyberSwap, PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap, para que você possa fazer aí as suas transações. Isso sem necessidade nenhuma de passar por uma exchange. Só que outro ponto em discussão quando nós falamos de segregação patrimonial é que os próprios bancos aqui no Brasil não são obrigados a fazer isso. Você sabia disso? Então, como que nós poderíamos exigir de corretoras de criptomoedas
e bancos já não fazem. Mas os bancos têm uma legislação específica que garante um limite dos empréstimos que eles podem fazer. Isso evitaria muito o caso da FTX, tá? Isso teria salvo aí a FTX se ela tivesse uma regulamentação que batesse em cima disso. Pontos negativos dessa lei é que ela é muito genérica. Como eu disse, vai depender aí do órgão que vai regulamentar. O Bacen é que vai dizer como que ele quer que as coisas andem. Então, a lei delegou a um poder infralegal, que é um órgão regulamentador, para poder seguir isso. Exemplo do nosso Código de Trânsito brasileiro. Ele foi criado e abaixo dele existem os memorandos e resoluções. Então, possivelmente, esse órgão que vai trabalhar aí regulamentando as criptomoedas vai trabalhar em cima de memorandos e resoluções. Nós vamos ver muito assim que ele começar a trabalhar. Bom, meus amigos, sobre esse vídeo sobre criptomoedas, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, deixar a sua dúvida para que a gente possa buscar conhecimento e trazer nos próximos vídeos.